Olá, você que acompanha o Show Sedentarismo e que ouve o podcast ou assiste o vídeo. Algumas pessoas nos diz que ouve na esteira da academia, indo ou voltando para o trabalho, no carro. Então, você que está ouvindo vai perceber que as vozes mudaram. O Thiago Nicchini abriu um segundo estúdio, está com uma demanda muito grande, sem nenhuma previsão de retorno, e a Nívia Junqueira arrumou um outro... ela foi contratada por uma outra cliente bem no dia que a gente faz a gravação. E nós convidamos para substituí-las ninguém mais do que Kátia Ramos Neves e Andressa Barros da Silva, que tem aqui formações muito interessantes. A Kátia vem da ginástica, com anos a fio, com formação em coaching, e a Andressa, além de profissional de educação física, ela também é nutricionista. E o Ivan e o Guilherme continuam aqui. Para quem estiver assistindo, vai ver que o Ivan está com o nome dele em russo, mais uma vez. O tema de hoje foi proposto pela Nívia e a gente vai abraçar porque é um tema que interessa muito. Como o exercício físico ou a atividade física ajuda no processo de envelhecimento. E a gente vai fazer uma primeira rodada com esse tema e depois a gente vai fazer uma segunda rodada falando como o exercício físico pode atrapalhar o processo de envelhecimento. Pois bem, faz aproximadamente uns 15 anos que eu defini que a minha linha de trabalho seria longevidade. Eu identifiquei que não dava mais para estudar tudo, a gente quer no começo, e comecei a estudar longevidade por uma questão de afinidade. E longevidade é uma coisa que me agrada. Já falei com o Ivan algumas vezes que desde então, carro mais longevo possível, por isso eu prefiro os carros japoneses, motos japonesas, utensílios com mais longevidade. E o exercício físico é uma das melhores formas, se não a melhor forma, para reduzir os efeitos do envelhecimento. Ou seja, a gente vai até os 20, 25 anos tendo maior capacidade de regenerar o corpo do que a gente exige, e uma linha da medicina diz que é aos 20, outra diz que é aos 25, a gente começa a perder essa capacidade de regenerar e começamos a envelhecer. A única ou uma das melhores formas de fazer com que essa curva ela atenue a queda é através principalmente de exercícios resistidos, exercícios com peso. Fazendo exercícios controlados, a gente vai manter a força por mais tempo, a potência e a velocidade. Fala aí, Ivan, o que você tem para acrescentar? Olha só, eu acho que tem uma coisa aqui super bacana, né? Quando você está falando principalmente do exercício resistido, nós estamos pensando na manutenção, ou talvez até na retomada, recuperação de uma autonomia, de uma independência funcional do corpo, né? Nesse sentido, o exercício, sem dúvida, eu me lembro até que coisa de uns 25 anos atrás, até um pouco, 25 anos atrás, era um consenso na literatura de que a partir de uma determinada idade, essa idade variava ali entre 45, 50, 55 anos, o exercício, o melhor tipo de exercício a ser feito era o exercício aeróbico de moderada intensidade. E aí, o cara que é, assim, até hoje, vivo até hoje, um dos expoentes disso, que é o Dr. Kenneth Cooper, baseado nos achados científicos mais recentes, ele fez um tour ao redor do mundo para dizer, eu estava errado. Em termos do melhor exercício a partir de uma determinada idade, nós não estamos falando de exercício aeróbio, não, estamos falando de exercício contínuo, constante, cíclico, não. Até porque o que tem aparecido aqui é que esse tipo de exercício, quando praticado com volume, nem tanta intensidade, mas um volume muito grande, ele predispõe aquela articulação, como você falou, já é uma articulação, aquele tendão, aquela musculatura que já não regenera tão rápido, que já perdeu boa parte da capacidade de regenerar comparada aos 20 anos de idade, isso nós estamos usando a mesma articulação do mesmo jeito muito tempo. E ele falou, eu estava errado quando eu disse que musculação não era, ou que o exercício resistido, né, o treinamento resistido não era para a terceira idade. Então ele fez um tour, durou acho que uns 6 anos, 5 anos, 6 anos, ele rodou o mundo, ele veio ao Brasil, se não me engano, 2 ou 3 vezes, como parte desse tour, para dizer, eu estava errado, não é só atividade cardiorrespiratória aeróbia, não.
Eu vou lançar mais um pensamento aqui, né? Claro que além de todos os benefícios de saúde que o exercício físico tem para todas as idades, no caso da gente falar do envelhecimento, né? Eu vou transitar um pouco não mais só para prevenção, né? Do tipo, como é que nós aqui, que somos todos muito jovens, podemos planejar o envelhecimento e uma trajetória no exercício físico para que esse envelhecimento aconteça do jeito mais brando ou mais interessante possível. Mas vou pensar ali como é que a gente, né, o que a gente pode falar de legal a respeito do exercício para o idoso. Então, eu acho que assim, tem 3 pontos aqui que eu acho que são fundamentais. O primeiro, prevenir queda. Prevenir queda. Segunda coisa, exercício físico para o idoso promove, mesmo que seja assim um trabalho mais individualizado, promove interação social, que é algo que também perde a capacidade de se regenerar ao longo do tempo quando a gente envelhece, por muitos motivos. E terceiro, eu queria assim, já falamos tanto disso aqui, é uma parte que eu adoro, que eu sou, né? O exercício físico tem benefícios na função cognitiva, benefícios mentais, benefícios de manutenção e prevenção até de algumas doenças degenerativas do sistema nervoso, mas não estou pensando nisso como remédio, não. Estou pensando em algo que pode ser usado para manter a agilidade mental, tanto quanto a agilidade e a funcionalidade do corpo. Eu vou aproveitar o gancho do Ivan, né, que é um lado que eu gosto muito, que eu sempre trago desde que eu dou aula de ginástica, que é realmente a questão social, socioemocional, né? Eu gosto de tratar por esse aspecto. Os professores, os educadores, né, nós como profissionais de educação física, a gente tem que ter um olhar não só tecnicista, né? O movimento, qual é o melhor, qual que é o pior para determinadas pessoas, mas olhar para o indivíduo primeiro, olho no olho, e saber dele, tirar dele o que realmente ele quer fazer. Então, não é a atividade que mais dá ganho, não é a atividade que deixa mais condicionado. Antes de mais nada, eu entendo que a gente tem que buscar dele o que dá prazer para ele fazer, que isso vai sim trazer muito mais resultado. A partir do momento que ele se encontra num exercício que dá prazer, uma modalidade que ele goste de fazer, ele vai ter muito mais ganho do que ele saber quantas calorias ele vai gastar mais em uma ou em outra atividade, um e outro exercício, né? Eu sempre busquei nos meus clientes, independente da idade, essa questão, trazer nele a emoção e a vontade e a gana que ele tem de fazer e ser feliz, e aí sim dar uma continuidade e não simplesmente parar. Eu vou para a academia fazer uma aula de spinning, porque a aula de spinning ela é muito intensa e eu sei que eu vou queimar bastante caloria, ou eu vou para a musculação porque realmente eu tenho ganhos, ok. Nós, como profissionais de educação física, a gente tem que direcionar, sim, o que vai ser melhor para o físico, mas se ele puder, a gente puder dar para ele um cardápio, né, com opções de coisas que ele pode fazer, que vai trazer benefícios sim para o corpo, mas também para as emoções dele, que ele vai se divertir, que o tempo vai passar e ele não vai nem perceber. Eu acho que o ganho é muito maior, e a fidelização, que o grande problema hoje das pessoas é começar e parar, e às vezes nem voltar, né? Não recomeça. Começa, para e não volta, né? Então, eu acho que isso independe da idade. Nosso papel como profissional de educação física é ter esse olhar mais para a questão socioemocional do nosso cliente e trazer ele para a prática de exercício físico com prazer, né? E a partir do prazer mostrar, sim, os benefícios que ele vai gerar toda essa prática. Aumentar a aderência. Muito bem. Diga aí, Andressa. Tudo que eles falaram a respeito dessa parte social me veio, no primeiro momento, de onde eu te conheço, do meio aquático. Lá atrás, você era do meio aquático, da Companhia Atlética, eu fui a sua estagiária, e me veio na cabeça também uma professora que ela parecia até ter mudado de área por levar as idosas, e não só idosas, as alunas dela da parte de hidroginástica, isso mais para frente, agora 5, 6 anos atrás, levar todo mundo para uma viagem. Ela acabava virando uma agência de viagem, porque ela leva esse lado social tão a sério
que todas as alunas acabam virando amigas, e aquele lá é um meio de encontro, elas saem da aula e vão fazer alguma coisa, vão jantar, e aí você vê uma aderência simplificada, agilizou um processo de convívio, não só dentro da parte da atividade física. Eu acho isso muito legal. E eu acredito, assim, na parte da longevidade, no sentido da gente trabalhando também, como ela disse, da parte técnica, é tão importante quanto, mas ao longo da carreira, ao longo desses anos trabalhando, depois de ser estagiário, depois de trabalhar 1, 2, 3 localidades diferentes, a gente vai identificando a importância desse lado social. E a parte técnica, você começa a ver o quão importante ela é e o quanto você pode exigir. Isso aqui é aplicado, tá, mas a pessoa está fazendo uma atividade que ela gosta, ela tem coordenação, ela não tem, mas ela está se divertindo, ela vai continuar fazendo? Que bom, vamos corrigir o que precisa ser corrigido, sem expulsar ou assustar essa pessoa. Eu acho isso muito legal. Muito bem, muito bem. Gosto disso, principalmente porque o episódio passado a gente falou de treinamento das competências. Em qualquer idade, vale a gente acrescentar aqui, certo, Ivan? Que as pessoas aprendem novos movimentos, elas criam conexões neurais, e o Ivan pode explorar um pouquinho mais isso depois, ou falar o que ele quiser. Eu quero chamar a atenção aqui que sim, é importante a pessoa fazer o que ela quiser, sim, o social é importante para a aderência, não adianta nada fazer o que é melhor para ela, mas ela não gosta, não quer ir. Porém, é importante a gente alertar que o próprio Kenneth Cooper tem um livro que vai dar o nome para esse episódio. Eu estava querendo escolher um nome mais curto, e o livro dele é Start Strong, Finish Strong. Tem aqui autografado por ele. Comece forte, termine forte. Ele tem uma equação muito legal que o Dr. Wagner Castropil, que é um super médico do esporte aqui brasileiro, da seleção brasileira, tem um episódio com ele falando disso aqui no Show Sedentarismo, mostra que a fórmula do Kenneth Cooper para isso é: a sua idade é o percentual do seu treinamento que deve ser de treinamento resistido. Vou dar o meu exemplo. 42 anos atualmente, 42% deve ser treinamento neuromuscular. Quando tiver com 70, 70% deve ser. Óbvio que isso é uma questão mais genérica. E claro que o cara que faz hidroginástica, que é a visão que a maioria das pessoas tem, né, idoso tem que ir para a piscina, não é verdade. É muito melhor ele fazer hidroginástica do que não fazer nada. Do que não fazer nada. Na hidroginástica, a pessoa tem menos risco de queda. Ela, se cair na piscina, ela não se machuca e não quebra nada. Às vezes o professor tem que entrar na água e ajudar se não souber nadar. A natação também é melhor do que não fazer nada. Se o cabra gosta de nadar, nade. Porém, ele precisa de exercícios resistidos. Certo? Segue a ordem aí, Ivan. Vai lá. Depois Kátia, depois Andrés. Exercícios resistidos, principalmente sentar, levantar em todas as suas variações. Que é o dia que o cara não conseguir fazer mais no vaso sanitário, é o dia que vai para a casa de repouso, ou que bota alguém dentro da casa dele para fazer com ele no banheiro, com ela, coisas que a gente faz, né? Que inclusive é um marcador muito importante de desenvolvimento infantil, o dia que a criança se tranca no banheiro e fala: mãe, a partir de agora eu entro, faço tudo e saio limpinho. Né? Imagina o dia que perde isso. Né? Eu defendo aqui uma coisa, adorei as complementações que todos vocês fizeram, em especial quando a Kátia falou do mundo emocional. A gente tem uma tendência realmente a olhar a qualidade de vida pelos indicadores biológicos e fica fácil entender, né? Depois de estudar tanto do corpo humano, tanto do exercício, fica fácil entender que as 3 variáveis do ponto de vista biológico que realmente interferem muito na nossa qualidade de vida é treinar papai e naná, né? Quer dizer, fazer exercício bem feito, comer bem e dormir bem. Se você tiver assim, biologicamente, a vida tem uma ótima chance de ter uma qualidade biológica. E, enfim, até mais do que explorar tudo isso, eu queria dizer que, na minha opinião, pelo que eu conheço das pessoas, do mundo, e também na minha própria vivência pessoal, existe uma outra variável que é mais importante que todas essas. A qualidade da nossa vida, ela, antes de tudo, ela é diretamente proporcional à qualidade das emoções que a gente experimenta. Isso, para mim, é básico, assim.
isso norteia decisões que eu tomo, isso me ajuda nos trabalhos que eu faço, todos eles, em todas as esferas que eu atuo, não só como personal trainer. Isso me ajuda demais. Quando a Kátia falou, puxa, o emocional, quando a Andressa falou de não vamos assustar as pessoas, né? Porque realmente, às vezes, o que é lugar comum para a gente, o que é óbvio para a gente, é um negócio completamente, é território desconhecido. Boi, como é que é? O ditado boi em pasto alheio é vaca, né? Quer dizer, o cara entra numa academia sem nunca ter pisado lá aos 70 anos, ou sem ter nunca pisado em uma academia, e aí fica uma grande confusão. Eu gosto da ideia de que a emoção que a gente está procurando, né, ou de localizar algumas emoções, uma das emoções que a gente está procurando para o envelhecimento, e aí vale a pena a gente pensar nisso desde já, e esse é um conceito que eu exploro ele depois na próxima rodada aqui, para não ficar longa a minha fala, mas eu acho que o conceito que a gente está procurando, ou a emoção, perdão, que a gente está procurando, é a emoção da confiança. A emoção de que, quando eu vou atravessar a rua, eu não preciso atravessar sempre correndo, mas se eu precisar correr, eu posso. Quando eu vou descer uma escada, eu sei que eu vou pôr a mão no corrimão, mas se não tiver corrimão, eu também posso descer aquela escada. Eu posso caminhar na rua numa velocidade mais lenta, mas se eu quiser, eu posso acelerar. Se eu, né, não preciso me privar de nada. Eu confio que o meu corpo e que a minha saúde, ela vai dar conta dessas tarefas. Talvez uma pessoa com 70, 75, 80 anos de idade, ela já há muito tempo sabe que ela não tem mais 20. Mas nem por isso ela precisa ir se despedindo de tanto da funcionalidade física como a funcionalidade emocional, né? Essa confiança de que a gente tem isso. Vamos passar a bola aí. Pegando o gancho da confiança, eu vou me usar como exemplo, né? Estou prestes a fazer 48 anos, dou aula desde 1989 de ginástica e sempre tive a paixão de dar aulas aeróbicas, né? Nunca tive a preocupação do trabalho resistido, sempre fiz, mas dentro da sala de aula nunca específico para que o meu corpo suportasse a minha carga de trabalho, minha carga de impacto, que eu sempre gostei das aulas mais intensas, né? E isso me trouxe benefícios também, porém, já pegando o gancho, me trouxe consequências para a minha longevidade. E falando de emoção, essa questão da gente se sentir confiante, é o que está acontecendo comigo hoje. Eu fiz uma artroscopia no joelho esquerdo, reparei o menisco, foi no dia 1º de maio, retornei a ministrar aula semana passada. Ministrei aula na segunda, na terça-feira meu joelho já reclamou, né? E de lá para cá, o médico não me deixou voltar, enfim, aí vem as inseguranças, né? Meu Deus, não tanto em relação à minha profissão, porque eu, além das aulas de ginástica, faço outras coisas também, mas na questão de autonomia, né? Se eu não me cuidar agora, se eu não fizer alguma coisa agora, como vai ser no futuro, né? Vou dar trabalho para os meus filhos, vou depender de convênio médico, de uma casa, não sei, aí a nossa cabeça pira. Então, assim, eu estou sentindo isso na pele, né? É até bom passar essa experiência também como professora de educação física, para que as pessoas saibam que nós, profissionais, também passamos por isso, somos normais, né? E que a gente também tem que se cuidar tanto quanto, não é só faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Então, eu deixo aí minha deixa de fazer realmente trabalhos resistidos para poder preservar suas articulações e envelhecer com segurança, né? Ter uma vida com qualidade, sem insegurança, sem medos, enfim. E voltando um pouquinho no que a Andressa falou, eu tive a oportunidade de trabalhar num clube também aqui em São Paulo, que inclusive entrei lá através do Guilherme também, e por uma série de afinidades eu acabei ficando com esse público, né, idoso, e eles não tinham o hábito de passear, era tudo lá dentro, e eu criei vários passeios. Então, a cada 2 meses, nós passávamos um dia inteiro fora. Quando não saía, eu fazia integração com outros clubes e trazia esse público para dentro do clube, levava elas para outros clubes, e elas amavam. Tanto que eu saí de lá, e até hoje algumas entram em contato comigo, perguntando se eu não quero abrir uma empresa só para oferecer esse tipo de serviço para elas. E elas falavam que era tão importante para o dia a dia, para a autonomia, tudo, e também porque
chega uma determinada hora que começa a perder um, perder outro, que vai saindo do grupo, é natural, né? É a natureza. E o que dava força para elas era ter as demais para poder se apoiar e não deixar se abater, e não ficar em casa, e não ficar no sofá, e desistir de viver. Né? Então, nossa, eu fiquei e fico muito feliz até hoje por ter ficado na memória e ter plantado essa semente, que foi fantástica. E nesses passeios eu incentivava muito a caminhada, no meio, assim, às vezes de algum lugar, parava para fazer um exercício de agachar, de levantar, de rotação, enfim, algumas coisas funcionais, né? Para que elas associassem, que elas estavam ali passeando, mas que tinham que se movimentar. Show sedentarismo. A coisa mais gostosa é você ver esse público, né, fazendo a sua aula e te agradecendo e elogiando e reconhecendo. Eu, na mesma época que eu fiz estágio com o Guilherme na Companhia Atlética, eu fiz estágio também no Clube Pinheiros e acabei tendo que trabalhar lá de novo por um período específico, agora no começo desse ano, e reencontrei algumas alunas que eram alunas já naquela época, isso de 16 anos atrás. E eu falei, eu lembro de você, e elas lá, firmes e fortes, sempre fazendo limitações aumentadas, mas sempre presentes. Dentro da rotina, já sabe que faz bem, não recusa, não retira do dia a dia. Não, o clube, a ginástica faz parte do meu cotidiano. Vai fazer alguma coisa depois da aula. Então, é legal de ver isso aderida na vida delas, assim. Eles, né, no geral. Eu acho maravilhoso. Não tem preço. Não mesmo. É impagável. Curiosamente, a gente observa, quando tem um grupo controle, mesmo que não seja um ensaio clínico randomizado, né, ou seja, não é um grupo sorteado aleatoriamente, que a gente leva para o ambiente controlado e compara as pessoas que fizeram atividade física com as que não fizeram, né? Observar os que têm o hábito mais saudável, principalmente de se movimentar mais, normalmente são pessoas com mais disposição para a vida e com mais massa muscular. Um exemplo que eu gosto de dar são os militares, que têm, na sua maioria, né, os militares brasileiros são um bom exemplo disso, pessoas eretas aos 70 anos, pessoas retas, com tônus muscular. Óbvio que com algumas limitações, articulações gastas pelo tempo, é normal. Eu descobri recentemente 2 protusões discais, tem uma fissura no menisco, exigi muito da máquina, então ela cobra. E mesmo quem não exige tanto da máquina vai pagar a conta desse processo super saudável de estarmos vivendo muito mais do que 40 anos, como vivíamos até 70 ou 80 anos atrás. Então, estamos vivendo muito mais, descobrindo como viver melhor com isso. Então, vamos fazer essa rodada agora, caminhando para o fim já aqui, sem muita pressa, porque depois tem que falar o que foi que a gente fez, falando o que é que pode fazer para dar errado, né, ou para atrapalhar. 2 coisas importantes. A gente já fez um episódio que era como envelhecer mais rápido, e o episódio do Dr. Wagner Castropil é o de número 11. Eu estava colando aqui enquanto vocês falavam, que era a atividade física para a vida toda. O que a gente estuda a longevidade aprende é que você precisa preservar as articulações. Às vezes vale você economizar um ganho muscular para minimizar o risco de uma lesão em algum movimento que você sabe que é mais lesivo. Isso vale para o joelho, que é muito comum, vale também para a coluna e, por que não, o ombro, né, para continuar mexendo, lavando o cabelo, pegando coisa em cima do armário. E é preciso ter tônus muscular, mas respeitar, principalmente depois que a gente rompe a linha dos 30 anos, porque a gente perde capacidade de recuperar. E um ligamento vai demandar uma cirurgia e pode gerar uma dor, embora muitas vezes preserve a função. Então, atenção, para evitar, se você não for atleta que precise ao extremo e ainda não teve nenhuma lesão, talvez valha economizar um pouco para chegar aos 80 inteiro. Manda lá, Ivan.
o que pode, perdão, o que pode atrapalhar, né, e você falou de articulação e era um pouco no caminho que eu estava pensando mesmo. O que pode atrapalhar demais é a ideia de rigidez. E rigidez significa ausência de liberdade. Essa ponto, né? E eu tenho um jeito de trabalhar muito, não sei, muito aberto, muito, às vezes muita gente pode até achar que é improviso, mas tem muito pouco improviso, tem muito estudo, tem muito. Então eu acho que quando a gente fala de articulação, por exemplo, o que a gente está de fato querendo? A gente está querendo liberdade sem dor. Ou seja, o Guilherme mostrou aqui na tela meia dúzia de movimentos. Eu também venho de um histórico aí de 3 anos atrás, ter abusado e ter conquistado uma fissurinha no menisco, no joelho, que me tirou do jogo feio. Até hoje, faz tempo que eu não vou investigar. Parou de doer, tem pouco menos de 1 ano. Mas até hoje eu não tenho coragem de fazer as coisas que eu fazia. Né? E não é dizer que eu fazia muita coisa, assim, mas eu não estou falando só da liberdade articular, não. Sim, essa é muito importante, vale a pena, sim, você, desde que a recuperação ou desde que a necessidade de força muscular ela também não seja uma urgência, vale a pena você abrir mão de ter ganhos de força para ter ganhos de mobilidade, né? E aí nós não estamos falando só de alongamento, não, porque essa que é a ideia que a gente acaba, no sentido de ser um profissional da área da saúde, a gente acaba imprimindo um pouco, que é a ideia de que idoso não pode isso, tem que fazer aquilo. Ou seja, o que nós estamos fazendo? Nós estamos enrijecendo, nós estamos tirando a liberdade. E eu quero deixar uma ideia aqui em cima disso, uma ideia. Isso funciona para outras áreas que eu trabalho também. Eu trabalho muito com relacionamentos, trabalho com performance, trabalho, né, com uma gama muito diversificada de demandas das pessoas. E muito recentemente eu até consegui cristalizar isso numa frase ou num conceito muito simples. Muita gente, vou pegar o caso dos relacionamentos para a gente fazer um paralelo. Muita gente fala assim, putz, como eu quero ter um relacionamento que dure 4 décadas, né? Quero estar 40 anos com uma pessoa, porque quando a gente tiver 40 anos juntos, a gente vai saber um monte de coisa um sobre o outro. A pergunta que eu sempre me fiz foi, por que a gente não pode viver o primeiro dia de namoro como se já tivesse há 40 anos juntos? Claro, só as coisas boas, né? E nesse sentido que eu falo que assim, eu não tenho assim, eu tenho uma aversão a qualquer tipo de mudança pela dor. Eu tenho uma aversão, eu tenho assim uma alergia de quando as pessoas acham que realmente tem que sofrer mesmo, que crescer dói, que não sei o que. Eu falo, não, cara, não dói. Envelhecer não dói. Envelhecer pode ser uma delícia. Pode se envelhecer respeitando os limites do corpo, porque se você não respeitar realmente, você vai abreviar uma série de coisas, mas você pode envelhecer ampliando a liberdade, tanto a liberdade que a gente pode assinar aqui, né, como responsabilidade técnica nossa, a liberdade dentro de uma jornada de vida ativa, mas a liberdade de vida, sabe? Pode saltar de paraquedas, pode dançar, pode comer na lanchonete, pode fazer tudo, namorar. Nós estamos vivendo uma época da humanidade, como o Guilherme bem pontuou, em que nós estamos tendo uma queda violenta da mortalidade, né, nós tivemos um aumento a curva de mortalidade se deslocou nos últimos 20, 30 anos bastante, né, aumentou a idade que as pessoas morrem, e agora a gente tem que trabalhar para que todos os componentes da vida acompanhem a curva de mortalidade, ou seja, para que a pessoa não fique morbidamente doente, não só metabolicamente, articularmente, mas emocionalmente, socialmente. E aí a arena do exercício é importante para isso. Então eu acho que atrapalha muito quando a gente quer dizer assim, olha, tem que ser assim, não pode ser assado. A gente tem que manter a mobilidade tanto do ponto de vista articular quanto do ponto de vista existencial. Puxando o gancho, esse público adulto, né? Eles não gostam, inclusive tem uma resistência muito grande quando logo que eu entrei no clube, era a turma da melhor idade. Aí eles vêm assim, que melhor idade? Tá louco, tem que trocar esse nome, melhor idade nada, dói tudo, né? Vou ficando todo rígido, vou ficando cheio de limitações, a gente até teve que reformular, pedimos ideia para eles, tudo, né? Para poder mudar esse nome, eles deram várias e várias e várias ideias e acabou ficando o grupo da maturidade. Eles preferiram usar este nome, da maturidade, né? Fizemos uma votação e foi o que a maioria escolheu.
Então, eles falavam o seguinte: eu não tenho que nada, eu já fiz tudo que tinha aqui, então o tem que na minha vida não existe mais, né? E sempre, como eu sempre gostei muito de trabalhar com essa questão do social e da emoção, eu criei grupos no qual os temas eram livres, né? Tinha que ter obrigatoriedade, sim, de alguns componentes, como os trabalhos resistidos, né? Um trabalho aeróbico de baixa intensidade, mas os temas eram livres. Então, sempre na semana seguinte, as atividades da semana seguinte eram escolhidas na semana anterior. E assim a gente conseguiu prolongar a prática, porque num clube nós temos uma diversidade muito grande de espaço, e de modalidades e de materiais, né? Então a gente conseguia explorar tudo. Então esse grupo chegava até a jogar basquete, tinha dia que eles queriam ir para a sala de sinuca. Ah, meu marido está lá, quero ir lá jogar sinuca, né? Tá, antes de ir para a sinuca, vem aqui, vamos fazer um aquecimento, vamos trabalhar um pouquinho o alongamento, preparar o corpo. Então, a gente sempre fazia o que eles queriam, né? Então, vinha a emoção, mas por trás a gente mostrava as necessidades. Olha, para fazer isso é necessário que você prepare seu corpo, né? Que você eleve a temperatura corpórea. Na sala de sinuca, por exemplo, você vai ter que inclinar seu tronco, sua coluna não vai aguentar. Então, vamos preparar aqui um pouquinho. Então, a gente sempre levava um pouquinho de informação para que a gente pudesse unir a emoção, que era o querer fazer, com o que realmente precisava ser feito, né? Então, eu acho que é muito interessante ir por esse lado. E nas academias, a gente não tem tanta liberdade assim, porém, como eu ministro um número de modalidades muito grande, né? Elas acabam me acompanhando e muitas até, Kátia, eu não aguento mais fazer musculação. Tá bom, então vem aqui conhecer um pouquinho do Pilates, vem aqui conhecer um pouquinho da aula de ginástica localizada, sempre trazendo elas para a necessidade e depois sim, vai lá, se diverte um pouquinho na dança, vai fazer um pouquinho do que você gosta, mas você já preservou aí um pouquinho da sua articulação, deixando a sua musculatura forte. Então, eu acho que vai muito do profissional ter empatia, ter feeling, né? Olhar no outro, prestar atenção na necessidade dele, emocional, e sim depois, por trás disso, levar a necessidade realmente física, né? Para o nosso aluno. Isso independe da idade, mas principalmente se tratando do idoso. Muito bem, vamos lá, Andressa, suas colocações. Você falou sobre como conseguir chegar, né, até o máximo que a pessoa consegue. E a longevidade vem junto também por experiência própria e vendo pessoas também que foram envelhecendo. A gente chega mais distante quando a gente evita os excessos de todas as formas, não só falando da parte alimentar, como da parte de exercício. Existem exercícios bons para algumas pessoas e exercícios não tão bons para elas. E elas precisam de um profissional para saber serem orientadas, saber quais são esses exercícios bons para elas e tentar permanecer dentro dessa atividade. Quanto mais a gente consegue variar, melhor. Não entra na parte de monotonia, ela vai estar sempre tendo uma empolgação a mais para poder frequentar determinada aula, e não entra na parte do excesso também, porque além da riqueza mesmo, de movimento, de experiência, até para conhecer novas pessoas. Então, acho fenomenal que a gente consiga proporcionar isso para as pessoas, de todas as formas. Se a gente não tem aquele tipo de atividade, indicar um colega, e a vivência no máximo, no maior número de atividades possível, é a minha opinião. Muito bem, muito bem. Bem, a gente vai preservar vocês que estão chegando agora, e o próximo tema vai ser proposto pelo Ivan, então. Mas tem uma rodada aqui que eu vou fazer no sentido anti-horário agora. Então eu vou falar o meu, depois a Andressa fala o dela, a Kátia, por último o Ivan, para arrematar. A gente sempre fala o que você fez para não ficar sedentário hoje ou ontem ou vai fazer amanhã.
Ontem eu não fiz nada, eu fiquei curtindo a trupe aqui em casa, fiquei na preguiça total, dei 2.000 e poucos passos só, mas hoje acordei, dei uma remada e acumulei quase 9.000 passos. Remei meia hora, remo ergométrico, e fiz 300 abdominais, ó, show de bola. Fala aí, Andressa, o que você fez? Bom, apaixonada como descobri que sou pelos movimentos do powerlifting, que por sinal foram limitados devido às lesões que eu obtive por falta de exercício, que aconteceu durante a faculdade. A gente acaba dando prioridade para os estudos, diminui os treinos e, bem, toma essa que você não treinou, ficou fraca e ganha uma lesão. E aí eu tô voltando aos poucos, então eu fiz um pouquinho de agachamento, o levantamento terra eu tô com bastante medo ainda por causa da protusão discal, mas eu tento voltar bem aos pouquinhos. E bicicleta, que eu sempre dei uma fugida, agora eu tô bem, assim, adepta. Não tem incomodado o joelho e tá tudo certo. Gosto bastante. Andar, nem se fala. Andar todo dia, pra todo lado. Vai dar aula, vamos andando. Show de bola. Diga aí, Kátia. Hoje, antes de começar a ministrar minhas aulas, eu fui para musculação, treinei membros superiores e depois o meu fisioterapeuta chegou e me pegou nos membros inferiores. Eu trabalhei um pouquinho de tudo hoje na musculação. Manda lá, Ivan, já conclui. Vamos lá, eu tô, não devia estar no show sedentarismo, cara, devia estar no Hello Gordura, porque eu tô só... Cara, eu tenho caminhado, tenho feito levantamento de sobrinho, que meu sobrinho tá aqui no Brasil, minha irmã tá no Brasil, que meus sobrinhos moram na Espanha, e o meu irmão tem um sobrinho pequeno também, e eu tenho vivido esse último mês aí só engordando, já tá no Hello Gordura. Esse sou eu, nesses últimos dias, essa lama. Olha só, vamos lá, para a gente fechar aqui o papo, queria agradecer vocês que estavam aqui, agradecer quem ouviu, quem assistiu, e deixar vocês presentes, que no próximo encontro, número 90, Guilherme, confere, é isso? Exatamente. Encontro número 90, nosso próximo bate-papo vai ser sobre exercício, repouso e sono. Esse é o tema do nosso próximo bate-papo. Exercício, repouso e sono. Relações do exercício físico com os intervalos de repouso, talvez entre uma série, entre uma sessão e outra, e a relação do exercício físico com o sono. Então, para você que está ouvindo, assistindo, em nome da galera aqui do Show Sedentarismo, queria te agradecer, mandar um beijo, um abraço forte. A gente se vê logo mais no próximo episódio. Tchau!